Você está sofrendo muito com crises de ansiedade e isso está te trazendo grandes transtornos e você não consegue viver uma vida tranquila e em paz. Eu peço que você fique então comigo até o fim desse vídeo, seja você homem, seja você mulher que está atravessando esse problema aí alarmante. Nesse vídeo eu vou passar para você quais as causas que fazem desencadear a ansiedade. Você vai saber por qual motivo você se tornou aí essa pessoa ansiosa. E mais, eu vou passar para você um tratamento que poderá dar um fim em definitivo nesse seu problema, trazendo você de volta aí para a vida, para vivenciar a sua vida na plenitude máxima. Mas primeiramente deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Marco Antônio, sou especialista em saúde mental. Quero pedir aí para você que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, isso é totalmente grátis, não paga nada. Se inscrevendo, você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Nesse canal nós damos dicas exclusivas para solucionar problemas aí de ansiedade, depressão, fobia, crise do pânico, ou seja, tudo que engloba aí problemas psicológicos, você irá receber aqui conteúdo gratuito aqui no canal. Portanto, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa também que está vivenciando esse problema. E o seu comentário também, que é importantíssimo. Eu quero bater um papo com você, eu quero interagir com você aqui no canal. Se você muitas vezes se depara aí com as mãos suadas, falta de ar, com o coração acelerado, meu amigo, minha amiga, fique atento. Esses são apenas alguns sintomas comuns de quem passa aí por um quadro de ansiedade. No entanto, quanto mais saber o que causa a ansiedade, mais fácil se torna lidar aí com esse problema, encontrando assim o tratamento específico mais adequado. E o problema aí de quadros de ansiedade, ele pode estar ligado aí a um histórico familiar, por exemplo. Ele também pode acontecer em situações corriqueiras do dia a dia, como em uma entrevista de emprego ou em uma circunstância traumática, tal como também um acidente de carro. Mas agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema extremamente importante para quem tem aí crises de ansiedade. Na realidade, não se sabe exatamente por que uma pessoa pode ser mais propensa a uma crise de ansiedade do que outra. O fato é que muitos fatores eles podem estar envolvidos, inclusive de formas aí combinadas. Vejamos os principais fatores agora que podem fazer uma pessoa ser mais ansiosa do que a outra. E o primeiro aí desses fatores trata-se justamente da genética. Isso mesmo, a propensão a ter ansiedade ela pode estar marcada no nosso próprio DNA. Isso acontece se existir aí um histórico familiar de transtorno de ansiedade. Em outras palavras, é possível aí que os genes guardem informações que nos deixem mais aí suscetíveis ao desenvolvimento do distúrbio. Nesse caso, não há como retirar aí os nossos genes defeituosos. O que se pode fazer é buscar aí uma orientação médica para o tratamento mais adequado. Também é recomendável uma orientação psicológica para enfrentar aí os quadros de ansiedade de uma maneira bem mais branda. Uma segunda condição que pode também tornar aí a pessoa ansiosa é justamente algum evento traumático que essa pessoa se deparou aí ao longo de sua vida. A ansiedade, ela pode estar aí nos nossos genes, assim como ela pode surgir de uma forma inesperada. Alguns exemplos seriam aí um acidente grave de trânsito, um assalto, um terremoto ou algum acontecimento aí que realmente impactue na estrutura psicológica da pessoa, pode também aí desencadear um quadro desse problema. E o tratamento para esse tipo de ansiedade, ele pode ser por via aí medicamentosa, no caso aí de uma indicação médica, mas também é altamente recomendável uma ajuda psicológica para tentar aí resignificar e superar o trauma. As situações estressantes geradas aí por alguma expectativa, elas também podem desencadear aí quadros de ansiedade. Sabe o primeiro dia de trabalho, o casamento e aqueles problemas financeiros têm em comum? Possivelmente aí meu amigo e minha amiga têm em comum a ansiedade. Essas situações aí que geram bastante expectativa ou previsões ruins podem mudar aí o nosso quadro emocional normal e fazer com que tenhamos aí crises dessa emoção. Uma das formas aí de tratamento é
é se preparar para ocasiões previsíveis, buscando aí uma ajuda psicológica. Você pode, por exemplo, aí, se organizar mentalmente para uma entrevista, aí, no caso de um emprego. Também é possível aí, adotar o uso de ansiolíticos para manter a calma durante aí, situações em que você não consegue aí, ter um controle mental. Até mesmo aí, o uso de alguns remédios naturais, isso mesmo, os remédios naturais, eles podem aí, diminuir a sua ansiedade. As doenças físicas também podem estar associadas a quadros de ansiedade. Algumas doenças aí que atingem o nosso corpo podem interferir na nossa mente, gerando assim ansiedade. Portanto, problemas aí cardiovasculares como arritmias cardíacas e doenças aí hormonais como o hipertiroidismo ou o hiperadrenocorticismo, essas doenças, quando não tratadas, elas liberam substância em todo o nosso organismo, provocando assim uma instabilidade emocional, o que é favorável aí ao desenvolvimento da ansiedade. A procura aí por um médico especialista para cada uma dessas doenças pode permitir aí o melhor tratamento e diminuir, obviamente, aí as chances de desenvolver aí um quadro de ansiedade. Um outro fator também que pode levar a quadros de ansiedade são as alterações hormonais. E principalmente as mulheres, de um modo geral, elas estão mais propensas às crises de ansiedade, pois elas estão mais sujeitas às oscilações aí hormonais, principalmente no período menstrual. E esse é um fator aí que pode justificar, inclusive, a ocorrência aí de muitas crises, principalmente gestantes. No entanto, os sintomas, eles costumam cessar logo aí após o parto. O excesso de hormônios também pode ser motivo para ansiedade em homens e mulheres que utilizam aí esteroides anabolizantes. Esse é um dos efeitos colaterais mais conhecidos aí dessa prática, que pode ainda provocar aí problemas cardíacos e também problemas neurológicos. Vamos agora falar dos traumas de infância, que também se encaixa aí nesse contexto de crises de ansiedade. Muitas vezes aí, o causador da ansiedade são problemas que ocorrem durante aí, a infância e geraram aí, algum trauma permanente na pessoa. Isso depende muito do fato, do quanto ele afetou a pessoa e da conjunção aí, de outros fatores, assim como a própria genética. Porém, é fundamental que o indivíduo busque tratar aí esse choque. O abuso de substâncias, ele também pode ser o causador aí desse transtorno. Da mesma forma, quando uma pessoa faz uso recorrente de substâncias aí como álcool, cigarro ou alguns medicamentos e principalmente drogas ilícitas, deve buscar o tratamento para esse problema. Isso porque essas substâncias, elas agem diretamente no sistema nervoso, alterando assim a forma como a pessoa lida com as situações. Portanto, o que causa aí a ansiedade de modo geral são momentos aí de grande estresse ou situações traumáticas. Contudo, as crises ela também pode acontecer quando a pessoa está calma e não passou por nenhum evento. Elas são reações extremas em que o indivíduo aí se sente alarmado, como se algo muito ruim fosse acontecer. Por sinal, o próprio medo aí da crise pode ser considerado um sintoma, já que a pessoa consegue perceber que está passando por um problema e não sabe aí lidar com ele. Isso pode acontecer em qualquer momento, independentemente de haver aí um fato gerador. Porém, é bastante comum aí em casos de maior estresse, como aí uma prova, uma entrevista de emprego, um próprio casamento, uma mudança, entre outras situações. Mas o que você deve ter em mente aí, meu amigo e minha amiga, é que se a ansiedade ela não for devidamente aí tratada, ela pode gerar outros problemas físicos e mentais aí a longo prazo. As próprias crises, elas podem se tornar aí mais frequentes, provocando aí um desconforto ainda maior para a pessoa. E entre as complicações aí que podem ocorrer, estão aí dificuldades de memorização pela liberação de adrenalina e cortisol aí em excesso. Esses hormônios, eles também podem aumentar a frequência cardíaca, gerando aí um quadro de hipertensão. A ansiedade, ela também pode induzir o consumo de alimentos ricos aí em gorduras e carboidratos, que leva a diabetes e obesidade, entre outras doenças. A própria ansiedade, ela altera a produção de suco gástrico, dando origem aí a gastrite ou úlcera nervosa. A tensão excessiva e provocada pela ansiedade pode levar aí a dores no corpo, inclusive com contrações e espasmos involuntários. Além disso, a ansiedade também pode resultar em outros distúrbios neuróticos de tratamento mais difícil, como a própria depressão, fobia social, dependência química, insônia e outros distúrbios aí do sono, transtornos psicóticos
e até mesmo tendência ao suicídio. Dessa forma, fica bem claro que o melhor mesmo é buscar o tratamento o quanto antes, até mesmo porque alguns sintomas aí da ansiedade podem ser confundidos com os estágios iniciais de distúrbios neurológicos bem mais graves, ou seja, o diagnóstico correto pode fazer toda a diferença. E para você aí que está vivendo esse grave problema, que sem dúvida nenhuma vive em um martírio aí infinito, justamente para você, minha amiga, e para você, meu amigo, que quer dar um basta nesse problema de uma vez por todas, antes que se agrave e leve você a quadro muito mais complexo, como eu disse aí anteriormente. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link no primeiro comentário de um dos tratamentos online mais eficazes que existe hoje no mercado, indiscutivelmente. Se o seu quadro aí de ansiedade não esteja relacionado, obviamente, aí, a doenças físicas, pode ter certeza que com esse tratamento você irá ter um total controle aí das suas emoções e se livrará aí para sempre desse transtorno aí que tanto martiriza aí a sua vida. É um método composto por videoaulas, são totalmente didáticas. Esse tratamento ele foi elaborado por psicólogos experts em quadros de ansiedade e mais. Trata-se de um tratamento 100% natural, onde você irá fazer todo o processo em casa, tranquilo ou tranquila, sem usar nenhum tipo de medicamento. Bom, se acaso você se interessar, o link desse tratamento vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link no primeiro comentário. Para vocês, um abraço. Até mais.